Olá, vamos para a parte final do artigo Tratamento da água de poço antes do uso na aquicultura, a parte 6. Artigo de autoria de Eric Cassiano, da School of Forest Resources and Conservation da Universidade da Flórida, certo? Vamos falar agora sobre salinidade da água. A salinidade, claro, que é a concentração de sais dissolvidos na água. A salinidade da água ela pode ser influenciada por muitos fatores, como evaporação, precipitação, a entrada do escoamento superficial, lixiviação das rochas, tá? E a proximidade das águas costeiras. Pequenas quantidades de sais são geralmente adicionadas em sistemas de aquicultura de água doce, como um tratamento comum para parasitas de peixe para reduzir o estresse osmótico. Existem os banhos salinos, né? Que é uma terapêutica já bastante conhecida e é aplicada para eliminar parasitos de peixe. O estresse osmótico faz com que a água entre ou saia das células do animal de uma tal forma que perturbe as funções celulares. Tá? É por isso que existe um trabalho biológico de osmorregulação, justamente para compensar essa movimentação passiva, involuntária de água e de sais, né, para dentro e para fora do animal, a depender da diferença aí de concentração salina entre os fluidos corporais e o meio. O animal ele tem que se adaptar, né, caso contrário ele fatalmente morre. Tanto o sódio como o cloreto são elementos essenciais para o crescimento do peixe, encontrados na maioria das águas, né? São elementos absorvidos ativamente pelas brânquias, o sódio e o cloreto, havendo necessidade. Entretanto, salinidade elevada pode fazer mal, né, prejudicar os peixes de água doce. Cada espécie, né, tem a sua faixa ideal de salinidade. Existem espécies eurealinas que têm uma ampla faixa de tolerância, mas não é porque ela sobrevive e até cresce dentro daquela faixa que é a faixa ideal. Dentro da faixa de tolerância existe uma faixa menor que é a faixa ideal para crescimento da espécie. Por exemplo, o Vanamei é eurealino, né? Você cria de zero, pouco mais de zero, zero é modo de falar, né? Você cria desde águas doces até 50 ppt de salinidade, só que a faixa ideal dele é ali entre 15 e 25 gramas por litro de salinidade, certo? Se a salinidade de um poço de água doce tido de água doce, né? Se a salinidade de um poço é alta, indica que está havendo aí a entrada, né, de água salobra, salina, nesse aquífero. Concentrações altas de cloreto podem ser causadas por efluentes industriais e agrícolas que acabam contaminando o lençol freático. Existe uma variável diretamente relacionada com a salinidade da água, que é a condutividade elétrica. Quanto maior a salinidade, maior a condutividade elétrica, de tal forma que é possível, com o condutivímetro, com a leitura de condutividade, se chegar à salinidade da água, tá? Esse foi o ponto 8, salinidade. Vamos para o ponto seguinte, ponto 9, que é ferro, zinco e cobre na água. Vamos ver aqui. Níveis excessivos de ferro podem reduzir a produtividade aquática animal e aumentar os gastos com manutenção do sistema de produção, porque não é difícil, pessoal, encontrar água de poço com concentrações excessivas de ferro, porque nesse meio anaeróbio, tá, o ferro do solo, ele se solubiliza e acaba passando para a água.
Então você pode ter problema de água com excesso de ferro. Vai gerar até quando se bombeia essa água, né? Essa água ela chega na superfície do solo, entra em contato com o ar, ela muda para +3, né? Precipita, aí você tem a formação da chamada capa rosa, que nada mais é do que um composto férrico que precipitou na água pelo contato com o oxigênio atmosférico. Concentrações de ferro abaixo de 0,1 miligramas por litro provavelmente não vão causar nenhum problema, né? Seria a concentração aqui de segurança, menor que 0,1 miligrama de ferro dissolvido por litro. Níveis elevados de ferro podem levar a maiores gastos na manutenção do sistema, que potencialmente podem comprometer esse funcionamento. Concentrações elevadas de ferro podem prejudicar, né, a saúde animal, de tal forma que, se houver concentrações elevadas de ferro, será necessário tratar essa água antes da utilização nos tanques de criação. Você pode aerar essa água, você pode fazer a calagem, você pode fazer a calagem e aerar, que esse ferro vai ser removido da água através desses tratamentos bastante simples, tá? Se fosse possível dosar outros elementos metálicos como zinco e cobre, talvez fosse interessante para ver se eles não estão em níveis tóxicos, né? Porque a água de poço, esse aquífero, ele pode conter níveis elevados desses elementos metálicos, mas isso já não é usual, tá? O usual geralmente é o ferro mesmo, porque é comum até a situação em que você tem nessas águas concentrações elevadas e que necessitam de tratamento, certo? Esse foi o ponto 9. Vamos para o ponto 10, que é justamente sistema integrado para tratamento de águas subterrâneas, certo? Esses métodos de tratamento da água, os métodos que vão ser utilizados vão depender da espécie cultivada, da fase de produção, do desenho do sistema produtivo e dos objetivos da unidade produtiva, tá? Alguns parâmetros, tais como o H2S, o gás sulfídrico, eles necessitarão ser eliminados independentemente da espécie, tá? Então, é um gás tão tóxico que você não precisa nem questionar se há necessidade ou não de tratar. Sempre vai ser necessário realizar a movimentação, a aeração da água para que você passar numa coluna removedora de gases para que esse gás sulfídrico ele volatilize e seja transferido para a atmosfera. Outros parâmetros, tais como a dureza, podem precisar de ajuste, a alcalinidade pode também precisar de ajuste, tá? Isso aqui é importante, ó. A qualidade da água subterrânea, ela pode flutuar, pode variar com o tempo, tá? Com a espécie cultivada pode mudar, tá? E o sistema de produção pode sofrer alguma alteração, né? Você fez alguma movimentação no sistema de produção. Mas o importante aqui é o seguinte, pessoal. Quando você analisa a sua água, né, a água de poço, aquela análise, ela vale para aquele momento, tá? Para aquela, digamos, ela tem uma validade ali de alguns meses, digamos no máximo 6 meses. Você periodicamente tem que repetir, coletar novas amostras dessa água para fazer a análise, porque existem processos físico-químicos, processos biológicos, microbianos, que vão alterando, né? Existem talvez até a possibilidade de contaminação desse aquífero. Então, essa água não vai ser a mesma sempre, né? A qualidade dela, ela muda, né? Pode ser que não mude rápido, né? Como as águas superficiais, que estão expostas, né? À atmosfera, aos fenômenos diretamente de evaporação,
e chuvas, mas as águas subterrâneas também vão se alterando com o tempo. Mais lentamente, mas seria interessante talvez 2 vezes ao ano você fazer, né, uma análise dessa qualidade da água para verificar as alterações que aconteceram nesse tempo, certo? Independentemente de qualquer coisa, será necessário monitorar, tá? Esses parâmetros de qualidade de água para que você possa aplicar os tratamentos mais adequados, mais ajustados em função da qualidade da água que você tem naquele momento, né? Naquele período de tempo, certo? E em função disso você vai criar, né? Você vai montar um sistema de tratamento de águas subterrâneas que seja eficiente. Por exemplo, pode ser necessário, né, implementar a coluna removedora de gases, pode ser necessário passar água num biofiltro, fazer a biofiltração da água, se ela tiver concentrações altas de amônia e de nitrito, certo? E o interessante é você agregar esses diferentes componentes filtrantes de tratamento num sistema único, né? Daí o título desse tópico, Sistema Integrado para Tratamento de Águas Subterrâneas, ou seja, você tem uma linha de tratamento de água, né? Como vai ser mostrado uma, uma figura, um desenho, que ilustra perfeitamente isso daí. Ou seja, a água, o efluente de um componente é o afluente do próximo, né? do posterior, que por sua vez vai liberar um efluente que vai ser o afluente do seguinte, de tal forma que lá na ponta, no final dessa linha de tratamento, a água está com as características corretas, desejáveis para a utilização nos tanques de abastecimento. A água ela pode ser bombeada diretamente do poço para uma coluna removedora de gases que pode, em seguida, drenar, né, essa água já sendo tratada na coluna com a concentração menor de gases, ela pode passar para um filtro biológico, tá? Ou então para um tanque de armazenamento. Vocês têm aqui uma foto, tá? Na verdade, duas imagens, né? Temos aqui duas imagens da esquerda, né? Então a gente tem ali o galpão, onde estão os tanques de criação, peixe ou camarão, tá? Do lado de fora, a gente tem sistemas de tratamento de água. O pessoal aqui trabalha com água de poço. Então, nessa foto à esquerda, tem 3 colunas de remoção de gases, tá? Que vão drenar essa água já tratada para esse tanque de armazenamento. E daí segue, vai para dentro do galpão para os tanques de criação. E à direita a gente tem 3 tambores para remoção de gases, tá? Eles já estão dentro, né? A gente observa aí tem um sombrite, e abaixo, né, desses tambores você já tem um grande tanque de criação de peixe ou de camarão, que são aqui no caso dos tambores, são unidades bem mais simples, né? Mais artesanais, né? Mais econômicas, mas talvez até tão eficientes quanto aquelas colunas maiores que vocês estão vendo ali à esquerda. Aí é só uma questão de escala, né? Você tem volumes maiores de água para tratar, para remover os gases, talvez esses tambores não sejam, não deem vencimento. Você tem que trabalhar com essas colunas, certo? Daí a água pode ser bombeada para um biofiltro ou para um tanque de armazenamento e para outros tanques, de tal forma que ao final ela chegue nos tanques de criação. Então existe essa linha de tratamento que um componente passa água para o outro, né, faz um tratamento químico, faz um tratamento biológico, né, como biofiltro,
E ao final, aqueles contaminantes, né, aqueles gases, você vai fazendo o ajuste, vai ter um tanque aí que você vai fazer a calagem, a correção da alcalinidade e dureza, e lá no final você tem a água com as características físico-químicas ideais para a criação. Muito frequentemente pode ser necessário fazer a calagem da água, tá? E isso é realizado após a coluna e a biofiltração. Geralmente, a aplicação do calcário, da cal ou mesmo do bicarbonato em um tanque imediatamente antes dos tanques de criação. É a última, o último tratamento antes da entrada no tanque nos tanques de criação, tá? Entretanto, as necessidades específicas, né, de cada unidade de produção podem mudar esse fluxograma, né, de tratamento. Aqui são sugestões gerais, mas cada um faz a adaptação, o ajuste de acordo com suas necessidades, com sua realidade, tá? Então vamos ver aqui. Então existem diferentes fluxogramas de tratamento, tá? Cada produtor deve encontrar a melhor solução específica para a sua realidade. Lembrando que um problema muito comum dessas águas subterrâneas são as concentrações elevadas de ferro, que devem ser reduzidas antes que se utilize essa água na, na criação animal, tá? Aí temos aqui mais uma figura, certo? Temos aqui mais uma figura, é um desenho, né, que mostra algumas possibilidades de um sistema integrado para tratamento de águas subterrâneas. Vejam lá na esquerda, fonte da água subterrânea, o poço, né, você capta essa água, você pode, uma possibilidade, passa primeiro numa coluna removedora de gases, daí ela segue para um biofiltro, e do biofiltro vai para o tanque de criação animal. Outra possibilidade, passa na coluna, em seguida biofiltro, vai para um tanque de correção de alcalinidade e dureza, é armazenada, em seguida abastece os tanques de criação animal. Uma outra possibilidade, vai direto para a correção da alcalinidade, armazena, tanque de criação animal, ou seja, nesse caso aqui, mais simples, né? Você não tinha problema nem excesso de gases, nem de amônia e nitrito, tá? Então existem diferentes caminhos possíveis, vai depender da qualidade inicial da água de poço, né? Você vai ver que tratamentos serão necessários para corrigir, né? Ajustar a qualidade dessa água. Você vai precisar passar na coluna removedora de gases, fazer a biofiltração, tá? Fazer agitação, aeração dessa água para remoção, por exemplo, do ferro, tá? Correção de alcalinidade e dureza. A gente falava sobre, talvez seja necessário, em alguns casos, dessalinizar parcialmente a água quando você tem um poço muito salobro, tá? Dependendo da espécie que você está criando, tá? Então, existem esses diferentes componentes que formam esse sistema integrado de tratamento de águas subterrâneas, tá? Vamos para as conclusões do artigo do Eric Cassiano. Vamos ver aqui o que ele nos tem a dizer. Uma qualidade de água apropriada é um dos aspectos mais importantes para que se tenha uma unidade produtora de aquicultura efetiva e lucrativa. A compreensão da qualidade da água, tá? No caso em particular das águas subterrâneas, é o primeiro passo na determinação das medidas necessárias para fornecer à espécie de cultivo um ambiente de produção ótimo, tá? Então, como é que você vai montar o seu sistema de tratamento se você não sabe o que é necessário tratar? Né? Vai tratar as escuras? Né? Você vai talvez aplicar filtros
que não tem necessidade. Talvez você aplique metodologias de tratamento que não são necessárias. Ou, porque tão ruim quanto, né, você deixa de aplicar algumas que são necessárias. Então, o primeiro passo é determinar a concentração ou a qualidade dessa água de poço, para a partir da sua realidade você fazer a montagem, né? Você definir quais são os componentes, né, necessários no seu sistema integrado de tratamento dessa água. A qualidade da água também vai dizer qual é a melhor espécie para aquela qualidade de água, né? Então, aquilo que a gente falou lá no começo, na primeira parte, antes de escolher a espécie e depois buscar o local de trabalho, primeiro seria interessante você definir um local adequado e, em função da qualidade da sua fonte de água, você vai para a espécie, ou a tilápia, ou o vanamei, tá? Ou espécies de peixe ornamental, enfim. Porque, tendo em vista, né, que a qualidade da água, das águas subterrâneas, se alteram com o tempo, será necessário monitorar essa qualidade, né, periodicamente, de tal forma para fazer as alterações no seu sistema que são necessárias. Aquilo que a gente estava falando, quando comparado com as águas superficiais, as águas subterrâneas elas têm uma composição físico-química mais constante, mas não fixa. Vai sofrendo alterações. Então, por conta disso, seria importante periodicamente, não tão frequentemente, mas digamos 2 vezes por ano, a cada 6 meses, você renovar, fazer uma nova amostragem da água da fonte e analisar para ver se as alterações que vão estar presentes, né, se elas pedem, né, algum ajuste no seu sistema de tratamento, a adoção de um novo componente, um novo biofiltro, um biofiltro maior, aumentar a carga de aeração, né, de algum tanque de tratamento, enfim. Se há necessidade, se justifica-se algum novo investimento no sistema de tratamento dessa água. O sistema deve ser desenhado de forma adequada e as técnicas necessárias devem ser implantadas antes de submeter a espécie animal à água de poço. Não se pode pegar água de poço da forma que está e bombeá-la e transferi-la diretamente para o tanque de criação. Você pode simplesmente matar o animal, tá? Por todas as questões que a gente estava falando. Tem aqui, pessoal, uma tabela que resume esses parâmetros que a gente estava falando. Vamos dar uma olhada aqui, ó. CO2, concentração desejada menor que 15 mg por litro, manejo de correção, a coluna removedora de gases, tá? Quando a concentração é mais elevada. Quando não, basta a aeração da água que o CO2 vai volatilizando. O gás sulfídrico, concentração desejada zero, a coluna removedora. O gás nitrogênio, apesar de ser inerte, se você tiver supersaturação do nitrogênio, pode causar doença da bolha de gás, tá? Quando a pressão gasosa passa de 110%, coluna de remoção, O2 entre 4 e 8 miligramas por litro ou 80 a 100% da saturação. Claro que o manejo é aeração. Amônia nitrito, manejo com biofiltro, né? Amônia não ionizada menor que 0,05 miligramas por litro, nitrito menor que 0,1, pH entre 6 e 9, correção com alcalagem, alcalinidade e dureza. Alcalinidade 75 a 200 miligramas por litro, dureza 100 a 250, pode ser bem maior no caso do camarão marinho. Salinidade, a concentração depende da espécie, no caso da tilápia e do vanamei, basta fazer adaptação, né, porque eles são muito eurealinos, claro, com limites. No caso da salinidade, você talvez tenha que fazer o balanceamento iônico, como acontece com o potássio, para o vanamei criado em água de poço. Era isso, vamos terminar, tá, com as considerações finais. Pessoal, então é um artigo bastante interessante, né, porque é uma realidade hoje em dia.
a aquicultura realizada em municípios do interior, tá? Que muitas utilizam como fonte de água, água de poço. De tal forma que essa água, pelas características dos aquíferos, né? Que é uma coleção de água em um ambiente fechado, ela acaba concentrando gases, né? Ela acaba dissolvendo íons, né? Acaba tendo uma concentração de determinados metais elevada, como o ferro. Então, você tem que, antes de usá-la, fazer o tratamento, certo? O interessante é você fazer um sistema integrado, em que você tem diferentes componentes, né? Você tem tanques de aeração, você tem biofiltro, você tem essas colunas removedoras de gases, tá? Você tem um tanque para aplicação do calcário ou da cal, tá? Você pode ter aí até um dessalinizador, tá? Que validar ao final, né, dessa bateria aí de tratamento, você vai ter aí uma água com a condição ideal, com a qualidade ideal, para você ter alta produtividade, animais sadios, né, com a imunidade preservada, né, você tenha bons resultados de criação, certo? Então é isso, eliminar esses gases, muito cuidado com o gás sulfídrico, que é altamente tóxico, ver se não tem problema de supersaturação do gás de nitrogênio, dar uma olhada na amônia e no nitrito, ver se não precisa passar no biofiltro, ver como é que está o pH, a alcalinidade e a dureza. Geralmente há necessidade da calagem, tá? Em alguns casos, como ele chamou a atenção, pode ser necessário dessalinizar se você tiver uma dureza muito alta, né? Mas geralmente isso não é necessário, basta fazer uma adaptação do animal, certo? Então é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado, tá? Esses videocasts tenham sido enriquecedor para todos. Eu vou finalizando aqui, desejando muita paz e saúde. Agradeço a audiência. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.